para todos os públicos. Bom dia! Começamos então mais uma semana de aula. Aqui Escola em Minha Casa Projeto de Vida, retornando para mais uma semana de atividades. Aqui a professora Clemilde com componente curricular de ciências. E nós vamos entrar mais nessa semana no novo assunto para os nossos alunos do 1º ao 3º ano. Nosso excelente, excelso abraço a todos. E vamos começar com um novo conteúdo. Então, vamos falar esta semana a respeito dos animais e plantas do dia e da noite. Que imagem bonita, né, turminha? Vamos então entrar no nosso assunto. Nós vamos aprender hoje que existem animais e existem plantas também com hábitos noturnos e com hábitos diurnos. Tanto animais quanto plantas possuem esses hábitos. Vamos começar então falando a respeito dos animais com hábitos noturnos. Animais que possuem atividades realizadas durante a noite. Então, que animais são esses? E o que são? Os animais com hábitos noturnos são aqueles que passam a sua vida ativa no período noturno e se recolhem para dormir durante o raiar do dia, tá certo? Então, esses animais, a exemplo deles, nós temos a coruja, nós temos o morcego, nós temos o coiote vermelho ou raposa vermelha, que é chamada também de raposa vermelha, e também os escorpiões, animais que passam a sua vida toda, né, na atividade no período da noite e durante o dia eles vão dormir. Então, a esses animais, eles são chamados de animais que possuem hábitos noturnos, tá certo? Muito bem. Que animais são esses? Como eu já falei, a coruja é um desses animais, os escorpiões, né? Os morcegos. Sua vida se desenvolve durante a noite e quando saem para se alimentar, caçar, reproduzir, eles se deslocam, né? Entre outros, eles fazem isso durante a noite, tá certo? Muito bem. Vamos aqui citar algumas características que são adaptáveis a esse tipo de animais. As principais características são as mudanças fisiológicas que esses animais possuem. Por exemplo, esses animais de hábitos noturnos, eles possuem um sistema de orientação modificada, totalmente acentuada para a noite. Ou seja, as suas orientações, as suas percepções, elas não iriam funcionar, vamos dizer assim, 100% durante o dia. Por quê? Porque eles são adaptados na sua existência, na sua genética, para funcionarem 100% à noite, tá certo? Eles têm visão totalmente desenvolvida e até com muito mais células no seu globo ocular, que são especializadas para visualizar o período noturno, tá certo? O seu olfato e a sua audição também são aguçadas, ou seja, são desenvolvidos justamente para facilitar a localização das suas presas e também para facilitar a fuga desses animais de seus predadores. Então veja como esses animais de hábitos noturnos, eles possuem características bem interessantes, né? E também eles possuem um metabolismo desenvolvido, ativo. Para que hábito? Para que momento? Para a noite e não para o dia, tá certo? Possui também menor perda de água, porque eles evitam o calor do dia, né? Eles têm a menor concentração de água, evitam perder essa água dentro do seu organismo. Por isso, eles estão adaptados a esse ambiente noturno, tá? Possui intensa emissão de ruídos e vocalizações como um sistema efetivo de comunicação e delimitação do seu território. Ou seja, eles se comunicam através da sua voz, né? Dos ruídos que são emitidos nas suas vozes, né? Um animal consegue já se comunicar com o outro através desse sistema, tá certo? Os uivos, assovios que esses animais de hábitos noturnos têm, tá certo? Então são características que são adaptáveis a eles, as corujas, aos morcegos, por exemplo. Você sabia que esses animais de hábitos noturnos, em sua maioria, eles são felinos? Ou seja, são gatos, né? Por exemplo, assim, eles possuem hábitos noturnos, em sua maioria desses animais, eles são felinos. Por exemplo, o gato do mato, o gato maracajá, a jaguatirica, né? A sussuarana, são tipos de onças, são felinos, tá certo? Muito bem. E o que são animais de hábitos
diurno. O que é que são animais de hábitos diurno? Vamos aqui para a nossa definição na nossa tela. Vamos olhar. São animais que saem para se alimentar durante o dia e esses animais dormem durante a noite. Eles se alimentam, procriam, né? Durante o dia. Saem para caçar, buscar o seu alimento, a sua sobrevivência durante o dia. E à noite eles estão assim, descansando, estão dormindo. Animais de hábito diurno, nós temos os beija-flor, o cavalo, o tucano, o cachorro, o gato, né? Animais que possuem hábitos diurno. Muito bem. Mas não somente os animais possuem hábitos diurnos e noturnos. Nós também temos as plantas. As plantas também têm essas características. Não são todas, algumas possuem hábitos, ou seja, características que são desenvolvidas para a noite e para o dia, tá certo? Nós temos aqui o exemplo da 11 horas. Você já ouviu aquela plantinha muito comum no nosso município, né? Uma plantinha chamada 11 horas. Ela vai se abrir durante o dia e vai ir se fechando durante o entardecer. À noite ela está completamente fechada. E às 11 horas é o momento do dia em que ela está bem aberta na sua totalidade. Por isso o nome dela é chamada de 11 horas. Então, é uma planta com hábito, tá? Diurno. Muito bem. Nós temos aqui outra plantinha. As flores, né, vão se abrir no entardecer e se fechar ao amanhecer. Aqui a flor de Braille. Bem interessante também. Ela vai abrir as suas florezinhas ao entardecer e de manhã, ao amanhecer do dia, ela vai se fechando. Portanto, ela é uma planta de hábito noturno. Tá certo? Aqui também nós temos outra, a dama da noite, por isso ela é chamada assim, igualmente como a 11 horas, ela vai abrir as suas flores à noite e vai se fechar ao amanhecer. Ou seja, ela tem hábitos noturnos. Durante a noite ela está aberta completamente, como você está vendo aqui na nossa tela. E durante o dia ela fica assim, fechadinha. Portanto, são plantas com hábitos noturnos, tá certo? E nós chegamos então no nosso quadro, no nosso momento, Você Sabia? Você sabia, vamos aqui falar aqui agora desse tipo de animal, que é o morcego. Os morcegos possuem habilidades especiais e uma das habilidades especiais do morcego é a ecolocalização. O que é isso? É um sistema de localização feito por esses animais a partir da emissão de um som bem agudo. Eles emitem um som agudo e os outros seres da mesma espécie que ele sabem exatamente onde eles estão, a localização de cada um deles, tá certo? Esse som vai produzir ondas sonoras que são capazes de alcançar qualquer objeto. Então essas ondas sonoras refletem, né, nos morcegos, que são capazes de passar essas informações para outros da sua espécie, mostrando onde é que eles estão, a que distância eles estão um do outro. Portanto, esse sistema, né, essa habilidade que eles possuem, chamada de ecolocalização, que é um mecanismo de locomoção também, ela vai funcionar funciona como uma locomoção, muito eficiente mesmo no momento da caça dos seus alimentos. Então, que curiosidade interessante para esse animalzinho aí de hábito noturno, não é isso? Muito bem. E a gente consegue sempre associar o morcego aos vampiros, né? Na vida fictícia. E chegou o nosso momento de nós recapitularmos aqui a nossa aula de hoje através de atividades. Vamos não? Olho na tela. Na nossa questão de número 1, diz o seguinte: observe os animais e arraste para o quadro de acordo com os seus hábitos. Então aqui eu tenho uma coluna mostrando animais com hábitos noturnos e diurnos. E aqui eu tenho as imagens desses animais. Então vamos arrastar daqui para a coluna de lá, tá bom? Então, quais desses animais possuem hábitos diurnos? Aí eu tenho hábitos diurnos, são atividades que são praticadas por eles durante o dia. Então, o macaco, ele produz as suas atividades durante o dia. Eles têm hábitos diurnos, tá certo? O que mais? As borboletas também possuem hábitos diurnos. Suas atividades são executadas durante o dia. O urso panda também. São atividades que são relacionadas durante o dia. Os hábitos deles é para o dia e não para a noite. Já aqui na nossa segunda coluna nós temos os morcegos com hábitos noturnos. Nós temos as corujas e também os felinos, no caso aqui da onça. A maioria dos felinos, eles possuem hábitos noturnos. Dormem durante o dia e saem para caçar.
reproduzir, buscar o seu alimento durante a noite. São exemplos de plantas com hábitos diurnos. Aprendemos aqui na aula de hoje que não somente os animais possuem hábitos diurnos e noturnos, mas as plantas também, algumas delas, tá certo? Então nós temos as 11 horas, nós temos os girassóis, né? Pronto, são exemplos de plantas com hábitos diurnos, ok? Bom, turminha, nós chegamos então com isso ao final da nossa aula de hoje, deixando aqui um forte abraço para todos vocês, uma excelente semana, convidando você para estar conosco no nosso próximo encontro. Então, abraço, tchau! Livre para todos os públicos. Bom dia, turma. Retornamos aqui com nossas aulas. Aqui é a professora Clemilde, componente curricular de ciência, para mais uma semana de atividades educacionais, projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida, retornamos então. E hoje nós vamos mais uma vez introduzir um novo tema para nossas aulas de ciências do 4º e 5º ano que iremos fazer essa semana, tá certo? A temática de hoje é as relações alimentares e o fluxo de energia dentro de um ecossistema. Semana passada nós falamos também a respeito dos ecossistemas e hoje nós vamos dar continuidade falando então através dessa temática das relações alimentares e fluxo de energia que acontece dentro de um ecossistema. Vamos lembrar o conceito de ecossistema? O conjunto de seres vivos e de elementos não vivos no ambiente formam os ecossistemas, tá certo? E dentro de um ecossistema existem algumas relações de alimentos, relações alimentares, como é que dentro de um ecossistema os seres vivos e os seres vivos, né, vai desenvolver essa relação de alimentação. Portanto, em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos são muito importantes e cada ser vivo se alimenta de uma forma, tá certo? É muito interessante isso aqui. Cada ser vivo vai se alimentar de uma forma. Então, dê uma olhadinha aqui no nosso exemplo de ecossistema, que nós estamos vendo aqui as relações que vai existir entre esses seres vivos, tá? Nós temos aqui a garça, o peixe, né? Nós temos o caramujo e nós temos também as plantas lá no fundo aqui desse lago. Aqui é um exemplo de um ecossistema. Então, observe desde agora como é que acontece essa relação de alimentação entre esses seres vivos, ou seja, um ser se alimentando do outro, tá? Que isso fique bem claro. Vamos dar continuidade. A sequência de alimentação em um ecossistema ela é chamada de cadeia alimentar. Essa sequência de alimentos ou de alimentação entre os seres vivos no ecossistema é chamada de cadeia alimentar, tá certo? Muito bem. É uma sequência linear. Olha só as características da alimentação, desse processo de alimentação dentro de um ecossistema. Primeiro, é uma sequência linear de transferência de matéria e transferência de energia em um ecossistema de um ser para outro, no qual é possível observar nessa sequência que os organismos vão servindo de alimento um para o outro. Portanto, o fluxo de transferência de energia e de matéria entre um ser vivo e o outro ser vivo, nessa relação de transferência de energia e de matéria, né, vai fazendo com que um ser vivo se alimente do outro. Portanto, essa é a relação que é chamada de relação alimentar dentro de um ecossistema, tá certo? Onde um ser vivo vai servir de alimento para o outro. Observe então aqui na nossa tela o exemplo daquilo que eu estou falando, tá certo? Na representação da cadeia alimentar, as relações alimentares são indicadas por setas. Então, dentro de um ecossistema, a cadeia alimentar ela sempre vai acontecer com os seres que são chamados de produtores. Esses seres produtores, em geral, eles são as plantas, porque as plantas são os únicos seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento.
Então, vamos de volta aqui para o nosso exemplo aqui na tela. Então, nós temos no primeiro exemplo, aqui as plantas, no caso aqui mais algas, e na sequência, essa relação que é indicada por uma seta, vem o caramujo, na sequência vem o peixe, e na sequência ainda desse exemplo, nós temos a garça, que é aquilo que a gente viu aqui agora há pouco, como exemplo de cadeia alimentar. Observe que nós temos um ecossistema aqui que é um lago, e nessa relação de alimentação, o que acontece? Começamos com aquilo que é produtor, tá certo? A seta vai do organismo que serve de alimento até aquele organismo que vai ser o consumidor, tá? Portanto, numa cadeia alimentar, nós temos essas relações, produtores e consumidores, mas nós também temos os decompositores, tá? Então, dentro de uma cadeia alimentar existente no ecossistema, nós temos essas relações e sempre vai ser indicada por aquele que produz o seu alimento, no caso, são os vegetais, tá certo? No segundo exemplo aqui da mesma coisa, nós temos uma planta, nós temos um vegetal, na sequência nós temos um outro animal, um besouro, e observa que nessa relação sempre vai ter a indicação dessa setinha, indicando a sequência de transferência de matéria e de energias, ok? Muito bem. As cadeias alimentares, elas são compostas por organismos que podem ser enquadrados em 3 categorias, foi aquilo que eu mencionei. Que categorias são essas? A primeira categoria é a categoria dos produtores, a segunda é dos consumidores e a segunda categoria é dos decompositores. Os produtores são organismos capazes de produzir seu próprio alimento. Eles são sempre encontrados no início da cadeia alimentar, por exemplo, as plantas e as algas. Por quê? Porque as plantas são os únicos seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Nenhum outro ser vivo é capaz de fazer isso. Ele vai depender de um outro ser para ser alimentado, ok? Os consumidores são organismos que vão necessitar alimentar-se de outros organismos e são classificados como os consumidores. Quando a gente fala dessa categoria, a gente precisa entender que os consumidores eles serão primários, secundários e terciários de acordo com a cadeia alimentar no qual esse ser vivo está inserido, tá certo? E aí, na sequência, nós temos os decompositores. Os decompositores são organismos que realizam a decomposição e esse processo que esses seres retiram a matéria orgânica morta é necessário para a sobrevivência e desenvolvimento do seu meio ambiente, né? Seu próprio desenvolvimento. São os casos dos fungos e das bactérias, tá certo? Dentro da cadeia alimentar, vou voltar aqui para a gente ver esse exemplo, tá? Dentro da cadeia alimentar, os seres vivos, em algum momento, eles irão morrer. Por quê? No ciclo da vida, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Este ciclo aqui, em algum momento, ele vai desaparecer, ele vai morrer. Porque esses animais, os seres vivos, eles participam de um processo chamado ciclo da vida. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nesse momento, vem a decomposição, que são os organismos que já, a matéria que já morreu, né? Então agora eles vão participar da decomposição, eles vão ser decompostos. E na decomposição desses organismos, quem vai aparecer? Outros organismos que são os fungos e as bactérias. Tá certo? Então, dentro de uma cadeia alimentar, a gente precisa entender que existem 3 categorias: produtores, consumidores, que nesse caso serão primários, secundários ou terciários, e os decompositores, que são os organismos que vão decompor, vão estar na decomposição dos organismos vivos. Portanto, na cadeia alimentar, nós temos os produtores, que sempre, em geral, são as plantas, pois as plantas elas fazem parte dos seres vivos que são capazes de fazer o seu próprio alimento. Então, na cadeia alimentar sempre se começa com os vegetais, com as plantas. E aí, nós temos na sequência os consumidores, que, por sua vez, podem ser primários, secundários ou terciários, tá certo? E, por último, nós temos os decompositores, que são esses organismos já mortos. Então, eles voltam lá para o pó da terra e serão decompostos novamente, tá certo? Nesse exemplo aqui que nós temos de cadeia alimentar, nós temos as plantas, e aí na sequência nós temos as abelhas aqui
nós temos o coelhinho, e esses animais que aparecem aqui, né, na sequência, são animais herbívoros que se alimentam de vegetais. Então, se da cadeia alimentar eu começo sempre com os produtores, vou voltar aqui novamente para a gente compreender. Eu começo sempre com os produtores, então nas sequências o consumidor primário, ou seja, que vai se alimentar primeiro, tá? Primário, porque vai se alimentar primeiro, quem é? Ele deve ser um animal herbívoro. Por quê? Porque esse animal herbívoro são animais que se alimentam de vegetais. Então, nessa sequência vai ser um besouro, vai ser uma abelha, vai ser um pássaro, tá certo? Porque ele vai se alimentar do vegetal. Na sequência, e aí ele vai ser um animal, nesse caso aqui, olha, o coelho, a abelha, são animais que vão se alimentar da planta. Nesse caso, eles serão os consumidores primários, tá? Nesse exemplo que nós estamos aqui com ele, a abelha, o coelhinho, né? Eles vão se alimentar das plantas, então são um consumidor primário. E aí eu tenho aqui, então, na sequência, uma raposa ou qualquer outro animal. Já esse animal já aparece, ele é um animal carnívoro, ele vai se alimentar de carne. Então, essa raposa vai se alimentar de quem? Do coelho. Então, a raposa já vai ser o consumidor secundário. Ela será um consumidor secundário. E esse consumidor secundário é um animal carnívoro. Por quê? Porque ele vai se alimentar das carnes do animal herbívoro que se alimentou da planta. Ok? Então, esse conjunto, essa relação de alimentação entre os seres é que é chamado de cadeia alimentar. Tá certo? Muito bem. E aí nós temos um terceiro consumidor aqui, que é esse animal. É um veadinho aqui, um veado. Ele vai se alimentar também. E aí nós temos um quarto consumidor, que também é um animal, tá certo? É um animal carnívoro. O animal carnívoro vai se alimentar do animal herbívoro, que ele se alimenta aqui das plantas. Então perceba que nessa relação nós temos vários consumidores. Ele pode ser o consumidor primário, que se alimentou primeiro, o consumidor secundário, tá certo? Consumidor terciário, consumidor quaternário e por aí vai, sustentando então a relação de alimentação, que é chamada de cadeia alimentar, tá certo? Nesse processo todo vai aparecer, porque os animais morrem, né? Aí aparecem os fungos e a bactéria que vai fazer o processo de decomposição, tá certo? Vamos falar agora das relações de fluxo de energia que existe. A maior fonte de energia que existe no nosso planeta é a energia solar. Então, a energia solar, porque ela aquece o planeta, ela aquece o ambiente, tá? Ela vai favorecer as plantas, que são os produtores, tá certo? Esses produtores, que são as plantas que fabricam o seu próprio alimento, tá? Elas vão fazer uso da energia solar para a fabricação da fotossíntese, e aí essa energia ela é dissipada. Essa energia vai ser consumida pelas plantas, que ela vai produzir o seu alimento, vai também fabricar oxigênio, do qual nós necessitamos para viver. E aí nessa relação de energia, né, nós temos a aparência dos consumidores. O consumidor primário, que é aquele animal que vai se alimentar da planta, tá? Ela aqui está com seu nível máximo de energia. Quando o consumidor primário chega, que é um animal herbívoro, porque ele vai se alimentar dessa planta, ele vai consumir a planta e esse fluxo de energia que sai daqui, para esse animal, já vem diminuindo. Por quê? Porque ela já utilizou na fabricação do alimento dela e ela já utilizou para fabricar o oxigênio. Quando ele se alimenta, a quantidade de energia que estava aqui não é mais 100%. E assim por diante, a energia, esse fluxo de energia, ele vai sendo diminuído até chegar nos decompositores, tá certo? Muito bem. Nós entendemos então que o Sol é a principal fonte de energia para o ecossistema. Os produtores, que no caso são as plantas, vão utilizar essa energia para produzir o seu próprio alimento e assim fazer a distribuição na cadeia alimentar de acordo com o seu nível de consumidores. Portanto, na distribuição do fluxo de energia, cada animal que se alimenta na cadeia alimentar a partir dos produtores, a energia vai diminuindo, tá certo? Até chegar no último nível da cadeia alimentar, que é os decompositores. Cada nível de energia vai transferindo um pouco a mais. E aí a energia que é utilizada não é reaproveitada pelos seres vivos.
Então a gente diz que esse fluxo de energia é um fluxo que vai existir dentro de um ecossistema unidirecional, ou seja, essa energia não é reaproveitada, e à medida que ela for sendo utilizada, ela vai diminuindo a sua quantidade para cada nível, tá certo? Por isso que nós dizemos que ela é unidirecional, ok? Muito bem. O caminho da energia ao longo das cadeias alimentares é chamado de fluxo de energia. O caminho da energia ao longo da cadeia alimentar é chamado de fluxo de energia. Por quê? Porque esse fluxo, quando ele é distribuído nos seus níveis, cada vez que ele vai sendo distribuído, é um pouco a menos. A energia e a da matéria que é sendo transferida, ela é diminuída, tá certo? Muito bem. Chegamos então no nosso momento, no nosso quadro Você Sabia? Nosso momento de curiosidade. Turma, você sabia que o fluxo de energia segue sempre o sentido produtor para o decompositor? Foi o que eu acabei de falar, né? Sempre é do nível de produção para o nível de decomposição, tá certo? Então, cada nível, menos energia é passada. Normalmente, apenas 5% a 20% da energia é passada para o próximo nível, sendo esse fenômeno chamado de eficiência ecológica. Portanto, veja só, eu vou voltar bem aqui para a gente entender. Essa distribuição aqui de energia, de fluxo de energia, é chamado de, olha só, vou voltar aqui novamente, esse fluxo aí, ele é chamado de fluxo ecológico, tá? Ou de eficiência ecológica, ou seja, a cada nível é repassado a quantidade menor de energia para o nível seguinte. Então, esse fluxo de energia, ele é distribuído de maneira em que cada nível recebe menos energia, menos matérias, tá certo? Então, essa distribuição, turma, ela é chamada de eficiência ecológica. Legal, né? Saber de tudo isso. E então, nós chegamos ao nosso momento da atividade. Vamos recapitular o que nós aprendemos hoje através das atividades, tá bom? A atividade de número 1. Na imagem abaixo, nós vamos nomear corretamente como produtor ou consumidor, primário, secundário ou terciário, cada nível que está aqui, tá certo? Com quais os níveis que nós temos aí? Nós temos o nível de produtor e de consumidor. Então, quem é produtor e quem é consumidor aqui nesse exemplo que nós temos? Queridos, sempre numa cadeia alimentar, nós começamos sempre com os produtores. E quem são os seres únicos capazes de produzir seus alimentos? A planta. Então, a planta ela é um produtor, tá? A planta ela é o produtor. E os consumidores são aqueles que vão se alimentar dos produtores. Aí nós vamos ter consumidor o gavião, consumidor o sapo, consumidor a cobra. Vamos agora nomear quem é o consumidor primário, quem é o consumidor secundário e quem é o consumidor terciário. Bom, nós temos aqui, bem na plantinha, não sei se dá para você ver, olho na tela, nós temos que bem na planta nós temos um animal se alimentando primeiro, que é o gafanhoto. Dá para perceber? Então, na imagem nós temos um gafanhoto se alimentando da planta. Então, ele é o consumidor primário. Ele quem primeiro se alimentou do produtor. E o produtor é a planta. Na sequência, nós temos o sapo, que é o consumidor secundário. Aí, na sequência, nós temos a cobra e, por fim, nós temos o gavião. Então, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Nós temos, então, aqui, nessa sequência de cadeia alimentar, 4 consumidores, tá certo? Muito bem. Questão de número 2. Qual outro animal poderia ser um consumidor primário nessa situação? Que outro animal poderia ser? Poderia ser uma abelha, poderia ser um coelho, poderia ser uma ovelha. Por quê? Porque os consumidores primários, eles em geral são animais herbívoros que se alimentam de plantas. Ok? Muito bem. Questão de número 2. Aqui para a etapa 2. A principal fonte de energia para o ecossistema é... Qual é a principal fonte de energia para um ecossistema? Bom, a principal fonte de energia é o Sol, é a Lua, é as estrelas? Se você marcou a opção A, corretíssimo. Opção A. A principal fonte de energia para um ecossistema é o Sol, ok?
O caminho da energia ao longo das cadeias alimentares é chamado de quê? A distribuição de energia, né? E de matéria dentro de uma cadeia alimentar é chamado de quê? Fluxo alimentar? Fluxo de energia. Qual é a resposta correta? Ou fluxo dos ecossistemas? Resposta correta? Fluxo de energia e matéria. Portanto, o caminho da energia ao longo das cadeias alimentares é chamado de fluxo de energia ou fluxo de matéria. Muito bem. Chegamos então ao final da nossa aula. Quero deixar aqui meu forte abraço, uma excelente semana a todos e até o próximo encontro. Tchau!